Certo, pessoal? Então, eu gostaria de apresentar para vocês, nessa aula, uma abordagem que poderá ser empregada para viabilizar a interação com contratos inteligentes de uma aplicação descentralizada por meio da utilização de uma API REST e também por meio do Node.js. Ok? Eu vou seguir esse roteiro aqui, onde eu irei apresentar uma breve introdução. Vou apresentar para vocês um código de um contrato inteligente que eu implementei, que é usado justamente para demonstrar essa abordagem de interação com o contrato inteligente por meio de uma API REST. É um contrato que fornece suporte à votação remota. Depois eu vou explicar como desenvolver essa API REST, que vai viabilizar a interação com o contrato inteligente. Depois eu vou testar essa API, vou mostrar para vocês, né, uma ferramenta que nós podemos usar para testar a API, e vou fechar a aula apresentando a minha conclusão. Então vamos lá para a introdução. Pessoal, vocês já devem ter aprendido, né, que ao criar uma DApp, uma aplicação descentralizada, torna-se necessário a instalação de uma extensão no navegador chamada MetaMask, para que seja possível que esse navegador ele estabeleça uma conexão com uma rede que fornece suporte à blockchain, certo? O MetaMask ele serve como um provedor, e por meio desta extensão, por meio deste provedor, a aplicação descentralizada ela consegue também, o front-end dessa aplicação consegue também se comunicar com o contrato inteligente que está rodando lá na blockchain, lá na rede, né, onde o contrato inteligente foi implantado, certo? Por isso que eu falei para vocês que era muito importante que vocês instalassem um MetaMask no navegador, para oferecer suporte à execução de aplicações descentralizadas. Beleza. Mas, pessoal, imagine se fosse possível, né, que os usuários de uma aplicação descentralizada pudessem interagir com essa aplicação por meio do seu navegador, sem que houvesse a necessidade de instalar no navegador o MetaMask, essa extensão. Certo? De modo que, apesar, né, do MetaMask não estar instalado no navegador, fosse possível que os usuários pudessem interagir com uma aplicação descentralizada. E aí, como é que isso pode ser feito? Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês exatamente que essa ideia, né, essa abordagem, ela pode ser viabilizada através da construção de uma API REST baseada em Node.js e também baseada naquela biblioteca ELB3JS que a gente já aprendeu que ela pode ser usada para viabilizar que um front-end possa se comunicar com uma blockchain, especialmente interagir com um contrato inteligente, instanciar o contrato, invocar as funções do contrato. Beleza? Então a ideia é essa, né? É ensinar como criar uma API que ela vai implementar as principais funções associadas a endpoints, associadas a rotas, que quando forem requisitadas através de um navegador, certo? Determinadas funções implementadas nessa API, funções do tipo wrapper, invólucros, porque são funções que vão envolver as funções do contrato inteligente que deverão ser invocadas, né,
certo? Então, dessa forma, a API ela servirá como uma camada entre o front-end e o contrato inteligente. Observe essa figura que eu já mostrei para vocês em videoaulas passadas, que ela ilustra a arquitetura de uma aplicação descentralizada. Em uma arquitetura tradicional, no front-end, certo? Roda, né, um script implementado em JavaScript que ele faz uso da biblioteca ELB3JS para, né, instanciar um contrato inteligente e invocar os métodos desse contrato inteligente. E aí, para que essa biblioteca ela possa invocar, né, ela possa instanciar o contrato e invocar as funções e estabelecer uma comunicação com uma blockchain, normalmente é necessário instalar no navegador onde vai rodar o front-end aquela extensão, o MetaMask. Está aqui, ó, que vai servir de um provedor. Né? O MetaMask ele vai viabilizar que o front-end, especialmente a biblioteca ELB3, possa estabelecer uma conexão com a blockchain, né, com uma determinada plataforma blockchain, e dessa forma o contrato inteligente que está rodando na blockchain possa ser instanciado, certo? E o MetaMask ele também é aquela carteira digital, né, que permite que a gente possa movimentar os nossos ativos digitais, os tokens, as criptomoedas, que eu já falei também. E um outro detalhe, o MetaMask também ele é usado para assinar as transações que são disparadas a partir do front-end. Por exemplo, quando o usuário, por meio do front-end da aplicação descentralizada, ele executa uma operação que vai disparar uma transação, essa transação ela tem que ser assinada, ela tem que receber a assinatura digital, né, que corresponde à chave privada da conta que o usuário utiliza. E o MetaMask ele faz isso. O MetaMask ele faz uso também de um provedor, né, que conecta o MetaMask, né, a um determinado nó de uma rede que faz parte de uma plataforma blockchain, como a plataforma Ethereum e a rede Hopstone, ou a rede Mainnet, que é a rede principal. Então, essa seria a arquitetura clássica de uma aplicação descentralizada. E o que eu estou trazendo de novidade? A novidade que eu estou trazendo é uma abordagem onde o MetaMask ele é eliminado, né? Ou seja, não vai ser necessário instalar o MetaMask no navegador onde vai rodar o front-end. E a biblioteca ELB3JS ela vai também, né, ser retirada aqui do front-end, né, do script implementado em uma determinada página, né, que faz parte em uma determinada tela, que faz parte do front-end de uma aplicação. Para isso vai ser usado a API, conforme eu já falei, que ela vai servir como uma camada entre o front-end e um contrato inteligente que está rodando aqui na blockchain. Então está aqui a API. E aí a biblioteca ELB3 ela vem para cá, ó, ela vem para a API. Essa API ela pode ser implementada em Python, ela pode ser implementada em Node.js. Eu implementei, né, em JavaScript, implementei em Node.js essa API, certo? E aí ela faz uso da biblioteca ELB3, que por sua vez faz uso de um provedor, no caso o Infura, para estabelecer uma conexão com a rede Hopstone da plataforma Ethereum, onde está implantado o contrato inteligente que fornece suporte à aplicação descentralizada. Que nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês é um contrato inteligente que ele implementa uma votação eletrônica, uma votação digital, uma votação remota. Beleza? Então, como eu falei, é necessário fazer uso de um serviço de suporte ao acesso à rede Hopstone da plataforma Ethereum, né? Nesse caso aqui, eu estou fazendo uso do Infura. Né? O Infura ele servirá como provedor de acesso à rede Hopstone da plataforma Ethereum. Então, é muito fácil usar Infura, basta acessar o site Infura, né? Criar uma conta.
Uma vez que você cria uma conta, você pode criar um projeto de uma aplicação. E uma vez que você cria um projeto, você consegue ter acesso a uma configuração. E essa configuração ela te fornece chaves, né? E endpoints. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá, deixa eu acessar aqui. Tá aqui o Infura. Já estou aqui acessando. Aqui, ó, aqui é a página, a página principal da minha conta. Eu tenho aqui dois projetinhos. Esse primeiro projeto aqui, ó, o LB3 Test, observa que está ativo. É um projeto que eu criei, tô vendo aqui, ó, Create New Project. É um projeto que eu criei para que uma determinada aplicação descentralizada pudesse estabelecer uma conexão com Hopstein, certo? Através do Infura. Então eu vou acessar aqui o meu projetinho. Aqui, ó, algumas requisições foram feitas, né? Aqui houve um pico de requisições que foram feitas. E aí, ó, através desse botão aqui, Project Settings, eu consigo acessar a configuração do projeto conforme eu havia falado para vocês. Aqui eu consigo visualizar, por exemplo, ó, o ID do projeto nessa seção aqui, na seção Case, né? E aqui, ó, em Endpoints, eu posso visualizar o Endpoints correspondente a uma determinada rede da plataforma Ethereum. Por default está setado aqui em Mainnet, mas eu posso, por exemplo, selecionar aqui, ó, Hopstein. E aí eu visualizo aqui esse endereço, nessa URL que corresponde a um endpoint que eu vou usar, né, para que seja possível estabelecer uma conexão com a rede Hopstein. Na verdade, quem vai usar esse endpoint será a biblioteca LB3GS. Né? Então, através desse endpoint, a biblioteca LB3GS, que vai ser usada pela API, ela vai conseguir estabelecer uma conexão com a rede Hopstein. Depois eu vou mostrar como fazer o uso desse endpoint aí. Ok. Contrato inteligente. Vamos dar uma olhada agora na implementação do contrato inteligente. Conforme eu falei para vocês, esse contrato ele foi implementado no Remix IDE e ele foi criado para oferecer suporte a uma aplicação descentralizada voltada para voto, né, votação remota. Né? Então, esse contrato ele permite que uma pessoa possa votar em um determinado candidato e permite que essa pessoa ela possa consultar o número total de votos de um candidato. Certo? Eu vou abrir aqui o meu Remix IDE para mostrar para vocês o código. Está aqui, ó. Remix IDE, né, o código. É um código bastante simples, conforme eu já havia falado. Não compliquei muito, porque o objetivo desta videoaula não é trazer uma implementação robusta, né, de um contrato inteligente de suporte à votação remota, mas enfatizar como é possível implementar, né, uma API REST, como eu já falei, que poderá ser usada para viabilizar a interação entre o front-end e o contrato inteligente, né, entre o front-end e a blockchain. Né. Então, esse contrato inteligente aqui, ó, chamado de votação, ele faz uso de um mapping chamado candidatos, que vai ser usado para registrar os votos de um determinado candidato. O nome do candidato vai ser usado como chave, por isso que o tipo de dado aqui é uma string, e o valor, ou seja, o voto, né, do candidato, o tipo de dado associado é um int. É isso. Na sequência, tem aqui um método construtor. Esse método construtor ele vai ser chamado automaticamente quando o contrato inteligente ele for implantado na rede Hopstein, da plataforma Ethereum. E aí, basicamente, o que esse método construtor ele vai fazer? Ele vai inicializar um map candidatos, registrando 3 candidatos aqui, ó, e inicializando o número, né, o número de votos, o número total de votos. Observem que os 3 candidatos, o número total de votos inicial é 0. Né? E aí, esse contrato inteligente ele implementa apenas uma função, que é a função votar, uma função pública, que ela vai ser usada pela aplicação descentralizada, né, para viabilizar que um eleitor possa votar em um determinado candidato. Então, essa função votar, ela recebe como argumento de entrada o argumento underline candidato
que vai conter o nome de um candidato, né? Por isso que o tipo aqui é uma string, e esse nome vai ser guardado em memória, né? E aí, esse argumento de entrada vai ser passado como chave do map candidatos, para identificar um determinado candidato que deverá, observem aqui, ó, incrementar o voto, né? Mais um, beleza? Então é um contrato muito simples, como eu já falei. Outras regras poderiam ser implementadas. Eu poderia, por exemplo, implementar aqui na função votar um require para evitar, né, que um eleitor ele possa votar várias vezes em um determinado candidato. Beleza? Então esse é o código do nosso contrato inteligente. Ele foi compilado e ele foi implantado na rede Hopster, certo? Então aqui eu tenho um candidato que recebeu um voto, o candidato José. Eu fiz um teste aqui e na sequência, né, eu consegui consultar o número de votos desse candidato José, que é 1. Eu vou demonstrar para vocês. Eu vou voltar novamente aqui no José. Vou clicar aqui em votar. Ó, o MetaMask foi carregado. Vai ser necessário pagar uma taxa de gás porque o estado do contrato vai ser modificado, né? Vou clicar aqui em confirmar. E aí agora esperar, né, que a transação seja confirmada. Já foi confirmada, beleza? E agora eu quero obter o número total de votos do candidato José. Para isso, basta clicar aqui no botão candidatos. Esse botão candidatos ele se refere ao map, ó, ao map candidatos, né? Eu estou especificando aqui a chave que consiste no nome do candidato José. E aí quando eu clico aqui, ó, ele retorna 2, né, como o número atual de votos do candidato José. Muito legal, beleza? Então tá aí o nosso contrato inteligente funcionando. Bom, agora eu vou começar especialmente a falar sobre o desenvolvimento de uma API REST, que será usada, como já falei, com uma camada entre o front-end e o contrato inteligente. Essa API ela foi desenvolvida em Node.js, né? Então a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é instalar o Node.js. Imagino, né, que vocês já devem ter, né, o Node.js instalado na máquina de vocês, né? E aí, uma vez instalado o Node.js, o próximo passo consiste em criar um diretório, o diretório da API. Eu chamei esse diretório de blockchain-node-API, né? API. E dentro desse diretório, vocês deverão criar os arquivos index.js, config.js e .env. Beleza? Daqui a pouco eu vou explicar a finalidade de cada um desses arquivos. E aí, vai ser necessário também instalar as dependências da API, né? Então, para isso, a partir do diretório blockchain-node-API, vocês vão abrir, né, um terminal, um console, e vocês vão digitar os seguintes comandos, né? npm install, e passar como parâmetro de entrada os nomes das dependências. Daqui a pouco eu vou explicar qual é a finalidade de cada uma dessas dependências. Uma vez que as dependências sejam instaladas, o próximo passo, através do comando npm -init-y, é inicializar um projeto Node.js. Aí vai ser gerado aquele arquivo package.json, né, que ele registra as dependências que foram instaladas, ele registra qual é o arquivo principal, né, que vai startar o servidor, né, Node.js. Beleza? Agora eu vou explicar qual é a finalidade das dependências, né, que a API ela faz uso. Essa primeira dependência aqui, body parser, ela é usada pela API para converter o body de uma requisição para um determinado formato. Vai ressaltar que o body -parser ele fornece suporte a vários formatos. No caso da nossa API, o body -parser ele vai ser usado para converter os dados passados pelo body para um formato JSON, né? Que nesse caso, quais são os dados? O nome de um candidato, né? O nome, né? O nome é o parâmetro, e o valor, que é o nome, né, do candidato. A segunda dependência é COIS, né? A COIS ela é usada
para que a API REST ela possa aceitar requisições de qualquer fonte, né, de qualquer origem. Na sequência, o Express. O Express é uma ferramenta muito conhecida, né, usada para criar APIs baseadas em Node.js. O NodeMon é uma ferramenta que ela é muito útil, ela ajuda no desenvolvimento de sistemas baseados em Node.js, tornando mais ágil o desenvolvimento, reiniciando automaticamente o servidor quando ocorre alguma mudança de código em arquivo do sistema, né? No nosso caso aqui, no arquivo que implementa a API. A biblioteca Elb 3.js você já conhece, é a biblioteca usada para viabilizar a comunicação com um contrato inteligente, com a blockchain. A ferramenta Don't.env ela vai ser usada pela API para acessar dados sensíveis que estão armazenados no arquivo do tipo .env. Um arquivo do tipo .env é um arquivo oculto. E aí, nesse arquivo serão armazenados alguns dados sensíveis, como a chave privada da conta do proprietário da aplicação descentralizada. Beleza? E aí o resultado da criação do diretório do projeto, da criação dos arquivos config, index, .env, né, da instalação das dependências, essa estrutura de diretório dos arquivos que vocês estão vendo aqui. Ó, né? Então, aqui no diretório node_mods é onde serão instaladas as dependências. Né? Aqui tem o .env, que é aquele arquivo que vai conter dados que são sensíveis. O config.js é um arquivo muito especial, é um arquivo de configuração. Nele será armazenado o address, o endereço do contrato inteligente que vai ser usado, e também o código ABI. Já o arquivo index.js é ele que implementa a nossa API, é ele que concentra a implementação das principais funções da API, né, as funções do tipo wrap, que envolve as funções lá do contrato inteligente que serão invocadas. Que no nosso caso, o contrato inteligente ele tem apenas uma função, né, que é aquela função votar. Beleza? E aí tem aqui o package.json, como eu já falei, ele, né, é um arquivo que registra as dependências, né, que foram instaladas, e também qual é o arquivo que implementa o servidor, que no nosso caso é o próprio index.js. Como o código ele é muito simples, então eu concentrei aqui no arquivo index.js a implementação da API e inclusive a definição do servidor, a definição da porta, né, do servidor que vai ser usado e tal. Eu poderia ter quebrado esse código em dois arquivos. Um arquivo, sei lá, poderia se chamar de serve.js, que implementaria o servidor, e um outro arquivo, por exemplo, api.js, armazenaria, né, implementaria as funções da API. Mas como o código é pequeno e não é complexo, eu concentrei tudo apenas nesse arquivo. Então vamos lá, vamos entender cada um desses arquivos. O index.js. Uma vez que o arquivo ele foi criado, né, o próximo passo consiste em colar esse código no arquivo index. Esse código aqui, basicamente, o que está sendo feito aqui? As dependências elas estão sendo importadas. Então observe, está sendo importado aqui o Express, né? Está sendo importado o body parser, está sendo importado COS, está sendo importado a Web3 e o Don't.env, certo? Então eu estou importando cada uma dessas dependências, guardando aqui em variáveis e constantes correspondentes às referências, né, para que elas possam ser usadas. Beleza? E observe aqui embaixo. Aqui embaixo, eu estou também importando aqui o arquivo config, né? Esse arquivo config, ele concentra, está armazenado nesse arquivo config o código, né, o JSON, a ABI, né, do contrato inteligente e o address do contrato inteligente, certo? Vocês viram agora pouco que quando a gente faz o deploy do contrato inteligente, ele recebe um address, né? E quando a gente compila o contrato inteligente, é gerado uma ABI, que eu já falei sobre isso em videoaulas passadas, né?
Então eu estou guardando aqui nessa constante contract underline ABI, né? Eu estou guardando nela a ABI, né, que foi obtida do contrato inteligente, e nessa constante contract underline address, eu estou guardando o address correspondente ao contrato, né, que foi implantado. Beleza. Essa é a primeira parte aqui do arquivo index.js. Na segunda parte, eu também recomendo que esse código aqui ele seja copiado, né, e seja colado no arquivo index.js. Essa segunda parte aqui, ela implementa uma função. A primeira função da API, uma função assíncrona, que ela está associada a um endpoint candidato ou uma rota candidato. E qual é a finalidade dessa função? É retornar o número total de votos de um candidato. Muito legal, né? Então, quando o usuário, por meio, né, desta rota aqui, quando ele fornecer essa rota a um navegador, por exemplo, né, especificando o nome de um determinado candidato, essa função ela deverá retornar o número total de votos desse candidato. Para isso, essa função ela vai fazer uso da biblioteca ELB3, especialmente da classe ELB3, que vai receber como argumento de entrada justamente aquele endpoints que foi gerado pelo Infura para aquele projetinho que eu mostrei para vocês agora há pouco, né, que eu criei lá no Infura para viabilizar que a API ela possa estabelecer uma conexão com o nó da plataforma Intel, especialmente da rede Hopster, né? Por isso que observem aqui, Hopster é a rede da plataforma Intel que está sendo usada. Então, dessa forma, vai ser possível, né, que essa API possa estabelecer uma conexão com a Hopster. E aí, o resultado da instanciação dessa classe vai ser guardado aqui na variável ELB3, que ela vai ser usada posteriormente aqui, para viabilizar que um contrato inteligente que está rodando lá na rede Hopster da plataforma Ethereum, esse contrato ele possa ser instanciado, que é justamente aquele contrato que eu acabei de mostrar o código dele, o contrato votação. Para que esse contrato ele seja instanciado por meio do método construtor, o método construtor contract, vai ser necessário passar justamente a ABI e o address, né? São os dois argumentos de entrada que estão sendo passados para esse método. E aí o contrato inteligente ele vai ser instanciado e a referência vai ser guardada aqui nessa variável que eu chamei de contrato inteligente. Essa variável ela vai ser usada posteriormente, né, para viabilizar que um método lá do contrato inteligente possa ser chamado, que é o método, certo? Candidatos. Observe aqui, contrato inteligente, métodos, candidato. Na verdade, candidato não é um método, né? Ele é um map que ele é usado para registrar os votos de um determinado candidato, beleza? Então, observem aqui, que o map candidatos ele vai receber um argumento de entrada, o argumento nome. Esse argumento nome ele deverá conter o nome do candidato para qual eu desejo obter o número total de votos, né? E aí o número total de votos, uma vez recuperado, vai ser armazenado aqui nessa variável chamada total de votos, que ela vai ser passada, observem aqui, como argumento de entrada para o método JSON do argumento res para enviar para o front-end, ou seja, para a origem da chamada da função, o total de votos, né? Então, esse método JSON aqui, ele se refere ao res. O res é a abreviação de resposta, né? Beleza? Então, o res ele se refere à resposta, ele que vai, vamos dizer assim, enviar a resposta para a origem da chamada da função, né? Beleza. Observe que o nome é um argumento de entrada. E como obter o nome do candidato? Conforme eu mostrei para vocês aqui, deixa eu abrir aqui novamente a ferramenta. Essa ferramenta aqui, ela se chama Insomnia, né?
ela é usada para testar APIs. Okay? Então eu posso, por meio dessa ferramenta, fazer requisições HTTP a uma API. Requisições fazendo uso de métodos HTTP como método GET, método POST, método PUT. Então observem aqui, ó, eu estou fazendo uma requisição usando o método GET, passando o endpoint de candidato, porque eu quero obter o número total de votos de um determinado candidato. Qual candidato? O candidato cujo nome é igual a Fábio. Beleza? Eu vou clicar aqui em Send, ó. Ele retornou o número total de votos do candidato Fábio. Então, observe que o nome, né, ele foi passado aqui por meio dessa query, né? Deixa eu voltar lá para o código. E aí o nome, ele vai ser recuperado exatamente nesta linha aqui, ó. A variável nome, ela vai receber o nome do candidato, que vai ser obtido através, tá aqui, ó, da query, né? Beleza? Então, esse parâmetro nome aqui vai conter o nome do candidato, que vai ser recuperado e guardado aqui na variável nome. Beleza? Observem que o REC aqui, ó, é um dos argumentos de entrada, né, da função, né, que através do query, do método query, ele consegue recuperar o nome do candidato. Então, observem que a implementação dessa função é muito simples, né? É bem simples. A função que permite obter o número total de votos. Beleza. Essa função aqui, ela já é um pouco mais complexa. É a função que fornece suporte à votação, permite que um candidato ele possa receber um voto. Então esse código ele pode ser copiado e colado também, né, no index.js depois da função anterior, né? Então bora entender esse código aqui, ó. Vamos lá. Um detalhe importante. Quando é invocada uma função do contrato inteligente que ela vai alterar o estado do contrato, por exemplo, persistir um determinado dado na blockchain, uma transação, né, ela vai ser disparada, né, e essa transação ela precisa ser assinada digitalmente, ela precisa da chave privada, né? E aí, como a API ela não faz uso de MetaMask, né, é necessário nós implementarmos um código que vai viabilizar que essa transação relacionada à invocação de um método do contrato inteligente, que no caso é o método votar, essa transação ela seja assinada pela chave privada da conta do dono da aplicação descentralizada, né, do dono do contrato inteligente. Entenderam? Certo? Então, observem que o endpoint votar está associado a essa função, também assíncrona, que é uma função involver, uma função wrap, que ela está envolvendo, observem aqui, ó, a função votar, que originalmente foi implementada lá no contrato inteligente. E aí essa função votar vai receber como argumento de entrada o nome de um candidato que deverá receber um voto. Beleza? Mas para essa função votar ela ser invocada, né, através de uma transação, existem alguns passos aqui que precisam ser implementados, né? Então o primeiro passo é justamente obter o nome do candidato, que vai ser passado através do corpo de uma requisição. Estou vendo aqui o body? Então esse body ele vai trazer o nome de um candidato por meio de um JSON. Conforme eu mostrei, né? Já mostrei, ó, vamos ver aqui, ó. Uma requisição do tipo poster, que está fazendo uma requisição por meio do endpoint votar, né, por meio da rota votar, passando no body, ó, no corpo da requisição, um JSON que contém um nome do candidato. Beleza? Então, essa linha aqui, né, vai recuperar o nome do candidato. Ok. Próxima linha. Essa próxima linha ela vai recuperar o nome da rede. O nome da rede está contido no arquivo env, que é aquele arquivo que eu falei, um arquivo oculto, que ele vai ser usado para armazenar dados sensíveis. Então, basicamente, aqui o que está sendo feito é recuperar o nome da rede
E esse nome vai ser guardado aqui nessa constante chamada network. Beleza. Próximo passo. O próximo passo é justamente, né, usar aquela classe, a classe ELB3, para viabilizar, né, que seja possível estabelecer uma conexão com a rede Hopsten, especialmente com o nó da rede Hopsten, onde está rodando o contrato inteligente, onde o contrato inteligente ele foi implantado. Então, para isso, eu vou passar aqui, ó, como argumento de entrada exatamente aquele endpoints, aquela URL, né, que foi obtido lá do Infura, né, daqui, ó. Cadê? Tá aqui, ó. Né? Então eu copio esse cara, né? E passo como argumento de entrada aqui para o método construtor da classe ELB3. E aí o resultado aqui dessa estanciamento vai ser guardado aqui nessa variável ELB3, que ela vai ser usada posteriormente, ó, conforme vocês estão vendo aqui, certo? Para especificar qual é a chave privada que vai ser usada para assinar a transação correspondente à invocação do método votar. Então, esse método aqui, ó, private key to account, vai receber como argumento de entrada justamente a chave privada da conta que vai ser usada, né? A chave privada da conta do dono do contrato, do dono da aplicação. E essa chave privada ela está armazenada no arquivo env. E ela vai ser obtida através, né, dessa constante aqui. E como é que a gente faz para obter a chave privada? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui. Para obter a chave privada de uma conta blockchain, eu posso, por exemplo, através do MetaMask, selecionar qual é a conta que eu quero obter a chave privada, né? Então selecionei aqui, estou com a conta 2 ativa. Eu venho aqui, ó, detalhes da conta. Estou vendo aqui, ó, exportar chave privada, essa opção. Basta clicar, digitar aqui a senha da conta correspondente, que o MetaMask ele vai mostrar aqui a chave privada, né? Então basta você copiar essa chave privada e colar essa chave privada. Deixa eu logo mostrar para vocês aqui. No arquivo env, né? No arquivo env. No arquivo env, tá aqui, ó. Tá aqui a chave privada, né, que eu colei, o que eu estou armazenando aqui nessa constante, que também pode ser considerado como uma variável de ambiente. Não tem problema de eu mostrar aqui a minha chave privada, porque é uma conta de teste, né? Mas é importante ressaltar que a chave privada ela nunca deve ser exibida, né? A sua chave privada nunca deve ser exibida, nunca deve ser compartilhada, porque se alguém tiver acesso à sua chave privada, consegue acessar a sua conta e furtar os seus ativos digitais, né? Beleza. Então, repito, né, dessa forma vai ser possível obter a chave privada, né, e aí o objeto correspondente à chave privada, né, vai ser guardado aqui nessa variável. Na verdade, nessa constante, né, constante, Signer. Na sequência, ela vai ser usada aqui, ó, ela vai ser adicionado na carteira correspondente à conta a chave privada, né? Beleza? E aí, ó, nessa próxima linha aqui, o contrato ele vai ser instanciado. Da mesma forma como eu mostrei no código anterior, né? Então o contrato ele vai ser instanciado através do método construtor, que vai receber, né, aqui a ABI do contrato inteligente e o address, e a referência do contrato instanciado vai ser guardada aqui na variável contrato inteligente. Foi necessário instanciar, né, o contrato inteligente para que o método votar, estão vendo aqui, ó, o método votar, ele possa ser invocado, né? É o que está sendo feito nessa linha aqui, ó. Então nessa linha está sendo especificado qual é o método do contrato inteligente que deverá ser invocado, que é o método votar, que vai receber como argumento de entrada a variável nome candidato, que contém o nome do candidato que foi passado, né? Beleza? E aí,
um hash correspondente à transação, né, vai ser guardado aqui nessa constante tx, beleza? Que deverá ser assinada. Né? Essa transação ela deverá ser assinada. Para isso, observem aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tx, né? tx.send. Então, send, né, vai enviar uma transação assinada. Essa transação ela vai ser assinada por meio da chave privada. Estão vendo aqui, ó, aquela constante sign que ela está apontando para a chave privada, né? Certo? E também o gas aqui, ó, corresponde à taxa de gas que deverá ser pago, né, correspondente a essa transação. Para isso, vai ser usado aqui esse método estimate gas, que ele prediz aí um valor, né, de gas correspondente a essa transação, né, que deverá ser pago. Beleza? E aí, uma vez, né, que essa transação ela seja enviada, no console vai ser exibido algumas informações aqui, como por exemplo, ó, mine transaction, ou seja, a transação está sendo minerada, né? Depois é mostrado aqui, ó, em qual rede, né, a transação ela está sendo minerada e o hash correspondente à transação, certo? E uma vez a transação ela finalizada, vai ser exibido no console o número do bloco que armazena a transação, né? Vai ser exibido no console e também vai ser exibido, tá vendo aqui, ó, res.status.send, ou seja, vai ser enviado para a origem da chamada da função voltar o resultado, né, que consiste no número do bloco que armazena a transação. Então, é por isso que aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui na ferramenta, ó, é exibido aqui, ó, o número do bloco. Então, esse número do bloco que é exibido aqui é exatamente devido a essa linha de código aqui, ó. Certo? Se eu abrir aqui o terminal, ó, tá aqui as informações, ó, mine transaction, né, o hash e o número do bloco que foi minerado, ó, que é exatamente, né, aqui, ó. Beleza, pessoal? Impresso através desses consoles aqui, desses logs. Então essa é a implementação da função votar. É uma função mais complexa, né, para ser implementada, repito, porque no navegador do usuário não tem instalado, né, não deverá, né, estar instalado um MetaMask, que é o responsável por realizar a assinatura da transação que deverá ser disparada. Então, como não tem, né, a API, especialmente a função que vai ser chamada, que vai mudar o estado do contrato inteligente, a transação correspondente ela tem que ser assinada. Beleza? E finalmente, no arquivo index.js, na parte final do arquivo é onde a gente vai especificar a porta, né, que o servidor ele vai usar. Beleza? Eu especifiquei aqui a porta 3001. Né? E aí quando o servidor ele é startado, vai ser printado lá no console essa mensagem, rodando o meu servidor, que é exatamente isso aqui. Tô vendo aqui, ó, rodando o meu servidor aqui. Ó. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada agora no arquivo config.js. Conforme eu já falei, esse arquivo ele tem a finalidade de armazenar o address do contrato inteligente. Então o address está sendo armazenado aqui nessa constante, né? E também armazenar nessa outra constante aqui a ABI do contrato inteligente. A ABI a gente obtém quando o contrato inteligente ele é compilado, né? Vamos abrir aqui o Remix IDE. Cadê o Remix? Está aqui. Aqui é a ferramenta para compilar, né? Uma vez que ele é compilado, para obter o ABI, basta clicar aqui, ó, copiar. Copia, né? E cola lá no arquivo config, né, .js, especialmente aqui nessa constante. Já o address, ele também é obtido através do Remix IDE. Vamos abrir aqui o Remix IDE. Quando a gente faz o deploy do contrato, está aqui, ó, o Remix
ele gera aqui, né, o endereço, e basta copiar, né, e colar aqui, né, a constante. Muito simples, certo? E aí essas duas constantes elas vão ser exportadas para que outros arquivos possam acessá-las, possam usá-las, essas constantes. Que no caso da API é o arquivo index.js, né? E o arquivo .env, como já falei, é um arquivo oculto que ele vai armazenar algumas informações sensíveis, como o nome da rede, o ID do projeto em Fura e a chave, né, a chave privada da conta do usuário. O ID do projeto em Fura ele pode ser obtido lá, né, em configurações do projeto. Deixa eu acessar aqui, ó, em Fura, né, configurações do projeto. Tá aqui, ó, o ID, ó. Então basta selecionar esse cara, né, copiar e colar aqui, né, armazenar aqui, né. Já a chave privada eu já ensinei, né, como é possível obter a chave privada. Beleza? Bom, eu vou agora, pessoal, mostrar para vocês como nós podemos testar essa API. Eu já fiz um teste inicial, eu vou testar. Vamos lá. Para isso eu vou abrir aqui aquela ferramenta, a Insomnia, né? E aí vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou verificar o número total de votos que o candidato Fábio possui. Então eu vou clicar aqui, ó, em uma requisição que já está armazenada, né? Está aqui a URL correspondente à requisição, vou clicar aqui em Send e observem, né, que é 3, né? 3 é o número de votos. Então eu vou votar no candidato Fábio. Então para isso eu vou usar uma outra requisição do tipo post, que já está armazenada. Vou especificar aqui no JSON o nome do candidato, que é Fábio, e vou clicar aqui em Send, né, para votar no Fábio. Ó, nesse momento a transação está sendo minerada, estou vendo aqui, ó, Mine Transaction, né? Vamos esperar. Observe que o MetaMask não foi aberto, não foi carregado, né? Por quê? Porque não tem MetaMask. A API ela não está fazendo uso do MetaMask, né? Então vamos esperar. Às vezes demora um pouco mais. E observe que eu estou interagindo com o contrato inteligente. Opa, finalizou. Observem aqui o número do bloco que foi gerado, né? E conforme eu estava falando, eu estou interagindo com o contrato inteligente através de uma API, né? Bom, bora verificar agora, através da API, através de uma outra requisição, né, se o número de votos foi realmente, né, atualizado, se um voto novo foi contabilizado. Vou clicar aqui em Send. E agora 4. Beleza, foi contabilizado. Legal, né? Bora votar em outro candidato? Vamos supor que eu queira saber quantos votos o candidato José tem. José. Send. Ó, ele tem 2 votos. Bora votar no José? Então eu venho aqui, ó, votar. E eu vou alterar aqui o nome do candidato para José. Send. Novamente a transação ela vai ser minerada, né? Observem aqui, ó, no terminal. Ó, foi concluído, né? A transação, o bloco foi minerado, número do bloco. E agora vamos verificar, né, o número total de votos do José, né? Send 3. Beleza? Legal, né? Então, para testar a API é muito fácil. Eu esqueci de falar, antes, né, de testar a API, é importante startar o servidor através do comando npm start. Então vocês vão entrar no diretório blockchain-node-api e vão digitar o comando npm start para startar o servidor que fornece suporte à API, né? Como eu já havia feito isso antes, né, eu não startei novamente, né? Então, uma vez que o servidor foi startado, a API ela está online, e aí ela pode ser testada através daquela ferramenta. Através daquela ferramenta ou através do próprio navegador. Por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó.
Eu vou copiar aqui, ó, essa URL. Vou abrir aqui o navegador. Vou colar aqui, ó. E tá aqui o resultado, ó. 3, ó. Então o candidato José, ele tem 3 votos, né? O ideal seria que eu implementasse um front-end, né, bem legal, bem amigável, né, para que o usuário pudesse ter uma experiência legal de interação, né? Isso pode ficar para uma próxima aula, né? Beleza? Bom, aqui eu estou exatamente descrevendo como testar a API. Eu já falei, né? Essa API ela pode ser testada através da ferramenta Insomnia ou através da ferramenta Postman, que são ferramentas normalmente usadas para testar APIs, fazer requisições a APIs, requisições do tipo POST, do tipo GET, do tipo PUT, entre outros métodos HTTP, né? E aí, essa nossa API, conforme vocês já viram, ela é baseada em 2 endpoints, em 2 rotas. A primeira rota é a votar, né, que ela está associada àquela função votar, aquela função invólucro lá do contrato, lá da API, né, que ela envolve a chamada da função votar do contrato inteligente, né? E o método GET, o método HTTP GET, ele está associado à rota candidato, que ela recebe aqui uma query, né, um parâmetro de entrada correspondente ao nome do candidato, para a qual nós desejamos obter o número total de votos. Não é isso? Né? Conforme eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Requisição do tipo GET, né? Endpoint candidato, ou rota candidato, e aqui a query, né? Nome igual a José. Beleza? Poster. Aqui, ó. Endpoint voltar e passo por meio do corpo da requisição através de um JSON o nome do candidato que eu quero votar. Beleza, pessoal? E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desta videoaula, onde eu apresentei uma proposta da utilização de uma API com uma camada que faz a interface entre o front-end e um contrato inteligente, né, entre o front-end e uma blockchain. E aí, deixa eu voltar para essa figura aqui rapidinho, ó. Tá aqui. Vale ressaltar, né, que essa API ela pode ser usada, né, com uma camada que vai concentrar a implementação de funções cujo código dessas funções não deve ser exposto no front-end. Certo? Vamos supor que a sua aplicação descentralizada ela precisa fazer uso de determinadas funções que implementam códigos que são críticos, códigos que são sensíveis, que lidam com dados sensíveis, né? E que o código dessa função não deve ficar visível aqui no front-end. Então, a utilização de uma API como essa pode ser, né, uma solução, um caminho. E aí, um detalhe, né, essa API ela deverá ser implantada, né, em um back-end, né, em um servidor, certo? Observem que agora há pouco eu startei o servidor Node.js, né, através do comando npm start. Então, torna-se necessário, né, fazer uso de um servidor para oferecer suporte a essa API. Beleza, pessoal? É isso, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Super interessante. Beleza, pessoal? Deixa eu parar aqui o compartilhamento aqui. Então é isso, conforme eu falei para vocês, é muito importante dominar aquela parte básica, né, do desenvolvimento de uma aplicação descentralizada para a gente fazer o uso de abordagens mais sofisticadas como essa que eu acabei de apresentar para vocês. Tá bom? Vou parar aqui a gravação. Um forte abraço.